Olá pessoal, vamos então voltar então à resolução de exercícios, só que antes de resolver exercícios, eu queria falar sobre um carinha novo com vocês, que é o tetraedro regular. A gente já tinha visto quem que era o tetraedro regular. O que é o tetraedro regular? Ele é um daqueles poliedros regulares que a gente tem, né? Então, na verdade, a gente tem um triângulo equilátero na base, só que não só a base é um triângulo equilátero, todas as faces laterais também. Então é uma pirâmide triangular que as bases laterais, que as faces laterais também são triângulos regulares. Todos os triângulos aí são equiláteros, tá? Então a primeira coisa aqui, qual que seria a área total disso? Seriam são quatro triângulos, o da base mais os três laterais, 4 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a área de um triângulo, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Corto 4 com 4, então a área total de um tetraedro regular é o lado ao quadrado vezes raiz de 3. Primeira coisa aqui. Segunda coisa, a altura do tetraedro regular. Para fazer a altura, eu vou fazer o seguinte, olha. A gente sabe que na pirâmide o apótema ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado, né? O apótema da pirâmide, no caso, o apótema seria a altura de um triângulo equilátero, essa altura aqui desse triângulo aqui, ó, e o triângulo equilátero, então, o apótema do tetraedro regular seria o lado da base, raiz de 3 sobre 2, que estaria ao quadrado. É igual a altura ao quadrado, mais o apótema da base. O apótema da base seria 1/3 da altura. A gente sabe que é 1/3 da altura do triângulo equilátero, ou seja, seria L raiz de 3 sobre 6. A gente falou sobre isso lá em pirâmide. Então, isso aqui ao quadrado ficaria L ao quadrado vezes 3 sobre 4. Aí, eu preciso fazer isso na prova? Não, eu vou te dar uma fórmula, você decora. Só para os curiosos que gostam de saber de onde é que vem a fórmula, ou para caso você esqueça na hora da prova. Então, fica L ao quadrado vezes 3 sobre 36. Isso aqui vai ficar L ao quadrado vezes 3 sobre 4 é igual a H ao quadrado. Isso aqui vai dar L ao quadrado, 36 por 3, aqui fica 12. Então, joga todo mundo para lá, fica H ao quadrado é igual a 3 L ao quadrado sobre 4 menos L ao quadrado sobre 12. Fazendo MMC, fica H ao quadrado, aqui fica 12 MMC, vai ficar 9L ao quadrado menos L ao quadrado. Então vai ficar H ao quadrado, vai dar 8L ao quadrado sobre 12. Dá para dividir os dois por 4, fica 2L ao quadrado sobre aqui por 4 fica 2, aqui por 4 fica 3. Fazendo passando a raiz, né? Vai ficar a raiz disso aqui, vai ficar a raiz de 2L ao quadrado sobre 3. Então a altura vai ficar, a raiz de L ao quadrado fica L, o raiz de 2 fica aqui, sobre raiz de 3. Racionalizando, vai ficar L raiz de 6 sobre 3. Então, a altura do tetraedro regular é o lado raiz de 6 sobre 3. A área total é essa. E volume, aí não tem erro, né? O volume seria a área da base vezes a altura dividido por 3. A gente já tem a altura, a área da base e a área de um triângulo equilátero, né? A área de um triângulo desses aqui. Beleza? A área da base vezes a altura dividido por 3. Mas aqui não tem nenhuma novidade, porque é a da pirâmide, né? Vamos ver o exercício agora. Se a área da base do tetraedro vale 3, então sua altura vale. Bom, a gente aprendeu que a altura vale L raiz de 6 sobre 3. A altura vale L raiz de 6 sobre 3. É só jogar na fórmula. Você só tinha que saber a fórmula, né? Então, aqui a altura vai ser raiz de 6. Acabou aqui. Senão, você teria que fazer todo aquele processo que eu fiz ali em cima. Esse processo todo e um pouco mais aqui, né? A gente demorou um pouquinho a deduzir, né? Mas vamos seguindo.
O perímetro da base de um tetraedro vale 9. A medida da altura dele, perímetro da base. Se é um tetraedro, são 3 lados, então 3 lados dá 9. O lado dá 3. E a altura é o lado raiz de 6 sobre 3. A altura vai ser 3 raiz de 6 sobre 3. A altura deu raiz de 6. Acabou aqui, né? De novo, o lado deu 3, né? Ele só falou de uma forma diferente aqui. Um cubo tem 216 de área total. A medida de sua diagonal é... Gente, a área total do cubo é 6 vezes o lado ao quadrado. Se a área total deu 216, é 6L ao quadrado. O 216 dividido por 6 dá 36. Né? O 6 passa dividindo. 216 dividido por 6 é igual a L ao quadrado. 36 é igual a L ao quadrado. O L vai ser raiz de 36. O L dá 6. Ele pediu a diagonal do cubo é o lado raiz de 3. Se fosse a diagonal da face, seria L raiz de 2. Diagonal do cubo é L raiz de 3. Se fosse diagonal da face do cubo, seria L raiz de 2. Então, a diagonal vai ser 6 raiz de 3. Acabou aqui, né? O lado é 6, ficou 6 raiz de 3. Beleza? 4 cubos idênticos estão dispostos como na figura a seguir, formando um único sólido. Considerando que a diagonal de cada cubo mede 10 raiz de 3, a diagonal desse sólido é em centímetros igual a... A diagonal de um cubo desses aqui vale 10 raiz de 3. Então, o lado de um cubo desse aqui, quanto que é? Beleza. Então, a diagonal vale o lado raiz de 3. Se a diagonal vale 10 raiz de 3, o lado a diagonal é 10 raiz de 3, é igual ao lado raiz de 3, corto raiz de 3 com raiz de 3. O lado de cada cubo é 10. Que eu corto raiz de 3, eu repeti o raiz de 3. Então, gente, ele quer a diagonal do sólido. Esse sólido aqui, gente, é esse sólido aqui, ó. Em que aqui são dois lados, então aqui é 20, aqui é 10 e aqui são dois lados, é 20. Então, o sólido que ele está falando, que formou, foi esse paralelepípedo aqui, ó, 20, 10 e 20. E qual que é a diagonal do paralelepípedo? É lado ao quadrado, mais lado ao quadrado, mais lado ao quadrado, raiz disso tudo. A diagonal vai ficar 20 ao quadrado é 400, mais 10 ao quadrado, 100, mais 20 ao quadrado, 400. A diagonal ficou 400 mais 100 mais 400, deu 400, 900. A diagonal deu raiz de 900, 30, né? Essa era a diagonal. Beleza? Tranquilo aí? A diagonal de um cubo de aresta 1 mede 3. A diagonal de um cubo de aresta A1 mede 3. Então, a diagonal é a aresta raiz de 3. Se a diagonal vale 3, aresta vezes raiz de 3, a aresta 1 é igual a 3 sobre raiz de 3. Eu tenho que racionalizar, mas eu vou ver o que ele está pedindo aqui. Vou continuar lendo, tá? E a diagonal da face de um cubo de aresta 2 mede 2. A diagonal da face, gente, é a aresta raiz de 2. Então, se a diagonal vale 2, a aresta A2, raiz de 2 aqui, a aresta 2 vai ser 2 sobre raiz de 2. Assim, ele quer A1 vezes A2. Como ele quer A1 vezes A2, eu vou racionalizar aqui raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso aqui vai dar 3 raiz de 3 sobre 3, que corto 3 com 3, fica raiz de 3. O A2 já vou racionalizar, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2, corta aqui, deu raiz de 2. Ele quer o A1 vezes o A2, ou seja, raiz de 3 vezes raiz de 2, joga todo mundo para a raiz, 3 vezes 2, dá raiz de 6. Beleza? Tranquilo, né, gente? Considere π, raiz de 3 igual a 1,73, um cubo de aresta 10, a medida diagonal do cubo. A diagonal do cubo é o lado raiz de 3, ou A raiz de 3, ou L raiz de 3, não sei, depende do que você quiser chamar o lado dele, se é de A ou de L, tanto faz. Então, o lado vale 10 vezes raiz de 3, que é 1,73, então a diagonal dele vai ser 17,3, que está entre 16 e 18, beleza? Só jogar na fórmula direto da diagonal do cubo. Só cuidado, leiam direito se é diagonal do cubo ou se é diagonal da face do cubo. Você tem a palavra face. Se for face, é L raiz de 2. Se for diagonal do cubo, é L raiz de 3.
a base de um cone circular reto está inscrita num triângulo equilátero. A base de um cone circular reto, ou seja, o círculo, está inscrita, ou seja, está dentro de um triângulo equilátero. Então, eu tenho o círculo, e esse círculo, que é a base do meu cone, que é um cone, está dentro de um triângulo equilátero. E aí, gente, quando o triângulo equilátero está circunscrito ao círculo, ou seja, o círculo está dentro do triângulo, o raio do círculo ele é o apótema do triângulo, ou seja, ele é o lado raiz de 3 sobre 6. Né? O raio do círculo, lembra disso. Está escrito no triângulo equilátero de área 9 raiz de 3. Então, ele não me deu o lado do triângulo, ele me deu a área. Então, com a área do triângulo é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá vendo? Eles estão misturando a geometria plana com a geometria espacial. A área vale 9 raiz de 3, é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. O raiz de 3, 4 com raiz de 3, o 4 passa multiplicando, fica 36 é igual a L2. O lado é raiz de 36, o lado vale 6. O lado do triângulo vale 6, então o raio é o lado, que é 6, raiz de 3 sobre 6. O raio deu raiz de 3. Esse é o raio do nosso cone. Se as alturas do cone e do triângulo são congruentes, o volume do cone, eu quero o volume do cone no final das contas, ou seja, a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base dele é π vezes o raio ao quadrado, ou seja, π vezes raiz de 3 ao quadrado. Vezes a altura. Olha, ele falou que a altura do cone e a do triângulo são congruentes, ou seja, a altura do cone é igual à altura do triângulo. A altura do triângulo é o lado dele raiz de 3 sobre 2. A altura do triângulo, ao lado do triângulo a gente viu que era 6, raiz de 3 sobre 2. A altura do triângulo deu 3, raiz de 3. Então, 3, raiz de 3. Tudo isso dividido por 3. Corto 3 com 3 aqui. O volume vai dar π, raiz de 3 ao quadrado dá 3, vezes o raiz de 3 aqui. Então, o volume deu 3π, raiz de 3. Essa é a nossa resposta, beleza? Questãozinha envolveu aí a geometria plana também. Tínhamos que saber o círculo inscrito no triângulo. Tínhamos que saber a área do triângulo equilátero, fazer todas essas relações, a altura do triângulo equilátero, era muita coisa, muita informação, muita fórmula nessa questão. Um chapéu de festa feito de cartolina tem a forma de um cone de 1 decímetro de raio e 5 de geratriz. Então, o raio é 1 e a geratriz é 5. A gente sabe que a área lateral do cone é π vezes raio vezes a geratriz. Para fazer 20 chapéus, são necessários no mínimo quanto de cartolina? Pediu para considerar o π igual a 3,14. Então, o chapéu ele é um cone, mas sem a base. Né? Você não coloca o chapéu com a base, é só a parte lateral. Então, é só a área lateral. Então, a área lateral é π, que é 3,14, vezes o raio, que vale 1, vezes a geratriz, que vale 5. A área lateral vai ficar 3,14 vezes 5, dá 15,7. Como são 20 chapéus, então 15,7, que é a área de um chapéu, vezes 20, dá 314. Essa é a área dos 20 chapéus, beleza? Então, eu fiz a área lateral de 1, e aí depois eu multipliquei por 20, né? Lembrando que para gastar a cartolina é só a área lateral, é só que você gastou de material na área lateral, porque ele não tem, esse cone não tem a base, né? Um cone, a medida de altura, ó, ele vai falando assim, eu vou escrevendo, é o triplo, eu não fico lendo, pensando, olhando, eu vou escrevendo. É o triplo da medida do raio da base. Se o volume do cone é 8π, a medida do raio da base, o volume do cone é π, raio ao quadrado, ou seja, a área da base, vezes a altura dividido por 3. O volume vale 8π. Então, 8π, substitui o volume, π vezes o raio da base, r ao quadrado, vezes a altura, 3r, dividido por 3. Corto 3 com 3, então fica 8π é igual a
r ao quadrado vezes r dá r ao cubo, então fica r ao cubo vezes π. O π corta com π. Então fica raio ao cubo igual a 8. O raio vai ser raiz cúbica de 8. O raio deu 2. Ele pediu o raio, né? Medida do raio da base. É bom sempre conferir o que o exercício está pedindo. O exercício pediu ali o raio da base, né? Então fechou aqui, era o raio mesmo que ele queria. Um filtro na forma de um cone circular reto tem um volume de 200 e o raio da base 5. Um filtro cone circular reto, usando π igual a 3, pode determinar a altura. Volume π r ao quadrado vezes a altura dividido por 3. O volume vale 200. O π ele pediu para considerar como 3. O raio ao quadrado. O raio é 5, então 5 ao quadrado. Vezes a altura, que é o que ele quer saber, dividido por 3. Cortou o 3 com 3. 200 é igual a 25H. O H vai ser 200 dividido por 25. O H, 200 dividido por 25, deu 8, né? 8. Essa é a nossa resposta, beleza? Questãozinha mais tranquila essa, né? Era só jogar na fórmula e matava a questão. O volume do tronco de uma pirâmide de 4 decímetros de altura e cujas áreas das bases são iguais a 36 decímetros cúbicos e 144 decímetros cúbicos vale. Gente, para resolver essa questão eu vou ensinar duas coisas para vocês. Vou ensinar a fórmula direto e vou ensinar uma coisa que muitas vezes a fórmula não vai deixar você resolver, não vai ter como resolver pela fórmula e vai ajudar demais vocês. Vamos lá? Vou abrir uma folha em branco para a gente conversar sobre isso. Bom, primeiro vamos entender o que é um tronco de pirâmide, né? Imagina que você tem aqui uma pirâmide. O que é o tronco? O tronco é você partir ela um pedaço e você pegar só a parte de baixo. Não sei se deu para enxergar muito bem aí. Ficou um pouquinho ruim, né? Deixa eu desenhar um pouquinho melhor isso. Então, o tronco de uma pirâmide é você cortar uma fatia dela e tirar a parte de cima e trabalhar só com a parte de baixo do que resultou, tá? Então, essa aqui é a pirâmide, você partiu ela aqui, ó. Então, você pegou só a parte de baixo, pegou só isso aqui. Só a parte de baixo, tá? Aí o seguinte, quando você faz isso, você tem uma fórmula direta, tá? A fórmula direta é essa aqui, ó. É 1/3 da altura vezes a área da base mais raiz da área da base vezes a área da base mais a área da base. Fechou. Só que vejam que tem um A da base maior e um B menor. O que é isso? O AB, a área da base, com B maiúsculo, é a área dessa base. E o área da base minúsculo é o dessa base aqui. Então, nesse exercício, e aqui a altura é essa aqui. Nesse exercício ele deu tudo. Ele deu a altura, ele deu as áreas da base. Então, era só jogar aqui, ó. H sobre 3. Então, eu já vou jogando os valores. H vale 4, né? Então, 4 sobre 3 vezes a área da base maior, 144. Mais a área da base aqui, 144 vezes a outra base, 36, a menor. Mais a área da base menor, 36. Então, o volume daria 4/3 vezes 144 mais 36 dá 180. A raiz disso, você faz a raiz desse vezes a raiz desse. No caso dos dois terem raiz, né? Não precisa multiplicar. Então, dá 12 vezes 6. Então, o volume ficou 4/3 vezes 180 mais 12 vezes 6. 12 vezes 6 dá 72, mais 180 dá 252.
Então, o volume deu 4 vezes 252 dividido por 3. Deu 336. Esse é o volume dessa pirâmide, 336, tá? Só que eu vou te ensinar um negócio agora que nesse exercício específico você vai falar, Ed, eu preferi usar a fórmula direto. Sim, mas vão ter exercícios que não vai dar certo usar a fórmula direto. Então, presta atenção que depois você vai aprender. Você vai precisar. Então, olha só. O negócio é o seguinte. Tá vendo que a pirâmide lá, ela tinha uma base 144, né? E a outra... Deixa eu fazer direto aqui, que senão eu não consigo fazer. E a outra aqui tinha... A outra aqui, ela tinha uma área de 36, certo? Então, o negócio é o seguinte, essa altura aqui era 4, tá? O negócio é o seguinte, se você completar essa pirâmide aqui, aqui você vai ter aqui a altura dela, a altura da pirâmide toda. Aqui eu vou chamar de x. A altura da pirâmide toda, ela vai ser h, tá? E essa outra aqui é uma pirâmidezinha que seria, no caso, h menos 4. Seria a altura total menos 4. Você consegue fazer uma relação entre as alturas das pirâmides, da pequenininha e da grande, com as áreas e com os volumes. Aqui é o seguinte, ó. A altura da grande, aliás, vamos começar pela pequena, que no caso aqui foi h menos 4. h menos 4 sobre h, que é a altura da grande, então a altura da pequena dividida pela altura da grande, vai ser igual à área da pequena sobre a área da grande. Só que aqui você vai ter que colocar o quadrado, porque aqui era a altura, aqui era... Imagina que o exercício tivesse pedido a altura da pirâmide toda. Você teria que fazer dessa forma, tá? Outra coisa, a altura da pequena, que é h sobre 4. h menos 4 sobre a altura da grande, que é h, vai ser igual ao volume a relação dos volumes da pequena e o volume da grande. Só que aqui, como aqui a relação é de altura e medida de volume, que é 3 dimensões, você vai ter que colocar o cubo, tá? Então, a relação entre as áreas vai ser dessa forma. E se por um acaso você quisesse relacionar as áreas com os volumes, daria para fazer também, mas é mais comum ser dessa forma. Então, o que acontece aqui nesse exercício? Como é que eu poderia fazer esse exercício de outra forma? Eu poderia fazer esse exercício aqui usando essas relações. Eu tenho as áreas e eu tenho aqui a altura. Eu conseguiria fazer a altura. A altura da grande aqui, ó. A altura menos 4 sobre a altura da menor, da que você tirou fora, seria h menos 4. Então, h menos 4 sobre h ao quadrado seria a área da base da menor, 36 sobre a da maior, que é 144. Então, h menos 4 sobre h, tudo isso aqui ao quadrado. 36, 144 dividido por 36 dá 4, então isso aqui ficaria 1 sobre 4. Vou passar isso ao quadrado para o outro lado como raiz. Então, fica h menos 4 sobre h é igual a raiz quadrada de 1/4. Então, h menos 4 sobre 4 daria 1 sobre 2. Multiplica cruzado. 2h menos 8 é igual a 4. Jogo 8 para lá. 2h é igual a 4 mais 8. 2h é igual a 12. H é igual a 6. Eu conseguiria que a altura da pirâmide toda foi 6. E aí, a altura aqui, 6 menos 4, 2. Então, a parte que eu tirei seria 2, num total de 6. Eu conseguiria fazer assim a altura dessa pirâmide, beleza? E aí, com essa altura da pirâmide, eu faria, para achar o volume do tronco aqui embaixo, eu faria o volume da pirâmide toda menos o volume da pirâmide de cima. Tá bom? Daria para fazer dessa forma. Esse exercício aí especial era muito mais fácil de jogar na fórmula mesmo. Por isso que eu estou te ensinando as duas coisas. Vai ter exercício que vai ser mais fácil na fórmula, vai ter exercício que é mais fácil você fazer desse jeito que eu fiz aqui. Beleza? Vamos dar uma olhada. Um cone reto de altura H e base B
é seccionado por um plano paralelo à base. Consequentemente, um novo cone de altura H3 é formado. Qual a razão entre os volumes do maior e do menor cone de altura H e altura H sobre 3? Então, aquilo que eu falei de pirâmide serve aqui para cone. Então, ele falou o seguinte, ó, eu tenho um cone, certo? E ele tinha altura H. Você veio e cortou ele aqui, num plano paralelo à base, um novo cone de altura H sobre 3. H sobre 3. Qual é a razão entre os volumes do maior e do menor cone H e H sobre 3? Bom, o volume do maior, ele vale... ali a relação é o seguinte, ó, a altura do menor, que é H sobre 3, sobre a altura do maior, que é H, elevado ao cubo, é igual ao volume do menor, sobre o volume do maior. Tá? Então, a relação entre as alturas vai ser igual à relação entre os volumes, tá bom? Poderíamos fazer dessa forma, mas aqui eu acho que ainda é muito complicado fazer dessa forma, não tem necessidade de fazer dessa forma, porque eu podia fazer o volume do maior, π. Não, mentira, na verdade vai ser mais fácil fazer assim mesmo. Então vamos lá. A altura do menor, H sobre 3. Sobre a altura do maior, H. Então a relação entre as alturas vai ser a mesma relação em relação aos volumes. Volume do menor sobre o volume do maior. Só que as alturas têm que estar elevadas ao cubo. Então agora a continha aqui, ó, que está aqui dentro. H sobre 3 sobre H é H sobre 3 vezes esse aqui, se não tem nada embaixo dele, é 1, então fica 1 sobre H. Corto o H com H, fica 1/3. Então isso aqui tudo aqui dentro deu 1/3 elevado ao cubo é igual ao volume do menor sobre o volume do maior. Gente, ele pediu o volume do maior sobre o volume do menor. Então tá bom. Então eu vou inverter isso aqui, ó. Vou inverter. Aqui deu 1/3 elevado ao cubo. Isso aqui, 1 elevado ao cubo é 1, 3 elevado ao cubo é 27. É igual ao volume do menor sobre o volume do maior. Tá? Eu fiz o menor sobre o maior. Como ele quer invertido, eu vou inverter. Eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Na hora que eu multiplicar aqui por menos 1, elevar por menos 1 aqui, elevar por menos 1 aqui, o 1 sobre 27 elevado a menos 1 dá 27. E isso aqui fica o volume do maior sobre o volume do menor. Era mais interessante se já tivesse começado aqui a altura do maior sobre a altura do menor, que esse já tinha uma relação direta. Então, o valor ficou esse aqui, ó, 27 vezes. Tá? É muito interessante. Se você for fazer de outro jeito, fica muito complicado fazer esse exercício de outro jeito. E pelo tronco, eu acho que ia ficar bem complicado fazer pela fórmula do tronco. Essa forma aqui, ela ajuda demais, tá bom, gente? Acho que tem mais um dessa. Um tanque subterrâneo tem a forma de um cone invertido. O que é um cone invertido? É um cone de cabeça para baixo, é isso aqui. Está completamente cheio com 8 decímetros de água e 56 decímetros de petróleo. Petróleo e água não se misturam, ficando petróleo na parte de baixo. Então, é 8 de água e 56 de petróleo. Então, fica aqui. Aqui tem um volume de 56 decímetros cúbicos. E aqui tem um volume de 8 decímetros cúbicos. Na parte superior. Sabendo que o tanque tem 12 centímetros de profundidade, a altura de petróleo é. Então, a altura total do tanque é de 12 metros. Eu quero saber a altura de petróleo. Essa altura aqui, ó. Tá? Então, a altura do todo, a altura desse aqui. Então, a altura do menor, desse aqui, H, sobre a altura do todo, que é 12, é igual ao volume do menor, que é 56, sobre o volume do maior, que é, só um detalhe aqui, gente, completamente cheio de água, petróleo e água não ficando... gente, eu fiz o contrário. Gente, vamos corrigir aqui, é o contrário. Ficando petróleo na parte superior do tanque. Vamos corrigir aqui. O petróleo é na parte superior. Tá, então o petróleo está aqui,
Aqui é 56 e aqui é 8. Isso aqui é água. Eu li errado. Aqui é o petróleo. Então tá. Então aqui, tá vendo? Porque eu vi que os números não iam ficar legais. Aqui é a altura de água, tá? E repare que eu não quero a altura da água, tá? Eu quero a altura do petróleo. Então a altura do petróleo, o que eu quero é o 12 menos o H. É o que eu quero aqui, tá, gente? A altura aqui vai ser a altura de água, eu quero a altura de petróleo. Mas aqui, a altura desse cone aqui pequeno sobre a altura do cone todo vai ser a mesma relação entre os volumes. O volume do cone pequeno é 8 e o volume do cone todo não é só o 56. É o 56 mais 8, que é o 64. Agora, lembrar que a relação de altura ela fica ao cubo, porque aqui é uma medida linear e aqui é uma medida de volume. Aí a gente faz aqui, ó, H sobre 12. A mãe é não elevar aqui ao cubo os dois. Aqui, ó, 8 sobre 64 dá 1 sobre 8. Divide os dois por 8, dá 1 sobre 8. Passa esse ao cubo como raiz. Então, isso aqui ó, vai ficar H sobre 12 é igual a raiz cúbica de 1 sobre 8. Então, fica H sobre 12. Raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 8 é 2. Passo 12 multiplicando, o H vai ser 12 dividido por 2, o H vai ser 6. Acaba que nesse caso, tanto aqui vai ficar, essa aqui é a altura de água, eu quero a altura de petróleo. A de petróleo vai ser 12 menos 6, vai ser 6 também. Essa aqui vai ser a de petróleo. No caso, as duas foram iguais, mas foi coincidência. Então, aqui deu 6, tá bom? Não tem como fazer essa questão. Tem até como fazer, mas dá conta pra caramba fazer de outra forma. Beleza, gente? Então, isso aqui é muito interessante fazer dessa forma, beleza? Já estamos com 32 minutos, vou encerrar, a gente volta na próxima aula. Até já!